Então, período de meia-vida ou semidesintegração, representado pela letra maiúscula P. Corresponde ao tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa se desintegre pela metade. Então, você tem uma amostra, ela está se desintegrando, ela está emitindo suas partículas, sua radiação, e ela vai o quê? Ela vai cada vez mais, quando ela reduzir pela metade, esse tempo em que a amostra reduziu pela metade, o seu valor, sua massa, o seu número de átomos, você vai ter um tempo, que é chamado de tempo de meia-vida. Não confundir com o tempo t, relacionado com o número de vezes x de meia-vida. Então, nós temos o período de meia-vida, que é um tempo também, mas é um tempo em que ocorreu o decaimento radioativo da amostra pela metade. Esse é o período de meia-vida. E existe o tempo t, que ele vai ser em função do número de vezes em que houve essa redução pela metade. Então vamos supor, vamos supor que uma amostra ela dura 2 dias para ser reduzida o seu valor pela metade. Ok, reduziu pela metade. Então, se eu adicionar mais 2 dias, ela vai reduzir novamente pela metade. Então aí a gente já tem o quê? 2 meia-vida. Reduziu 2 vezes a sua metade. Esse é o x. Ele vai contar o número de vezes que o período de meia-vida se repete. Então esse número de vezes vezes o período de meia-vida P é igual ao tempo T. Quando se refere à desintegração em função da massa m da amostra, temos. Então, essa fórmula aqui, quero que vocês estudem, tá? Muitas questões cobram. Esse m, representa a massa final e esse m0 representa a massa inicial, dividido por 2 elevado a x. Esse x é o número de vezes em que ocorre a meia-vida. Tá? Tem um exercício que a gente vai entender melhor isso. Quando se refere à desintegração em função do número de átomos da amostra, temos. Quando se fala em número de átomos, a gente representa pelo N maiúsculo. E é semelhante. Né? Como vocês podem ver, N é o número de átomos da amostra final, que é igual ao número de átomos da amostra inicial, dividido por 2 elevado ao número de vezes em que ocorre a meia-vida. Ok? Então eu trouxe aqui um exercício para ficar um pouco mais claro essa questão dessas formas. Tá? Então, sabendo que após 15 minutos de observação, a massa da amostra de um isótopo radioativo sofre uma redução de 144 mg para 18 mg, qual será o valor da meia-vida desse isótopo? Então, vamos identificar, Primeiro, o que ele quer saber? Qual será o valor da meia-vida desse isótopo? Então, ele quer saber P. É o período de semidesintegração. É o período de meia-vida. Então, é o P, aquele P maiúsculo. Então, vamos identificar o que ele deu. Ele deu um tempo, 15 minutos. Então, já sei que esse 15 minutos representa T. Tá? Não é o tempo de meia-vida, ele quer o tempo de meia-vida. Esse 15 minutos representa T. E ele deu uma redução de 144 mg para 18 mg. Então, eu sei que a massa inicial era o quê? 144. M0, 144 mg. E houve uma redução, houve um decaimento, houve uma desintegração da amostra e a sua massa diminuiu para 18. Então, 18 mg representa o que? A massa final. Então, colocando na fórmula, basta substituir os valores. Massa final 18,
massa inicial 144, dividido por 2 elevado a x. Colocando em evidência a potência 2 elevado a x e dividindo 144 por 18, nós temos 8. Então, eu tenho aí 2x é igual a 8. Como é que eu vou igualar? Basta eu colocar, né, esse 8 na mesma base. Como assim? 8 equivale a qual potência? 8 equivale a 2 elevado a 3. Então, eu tenho 2x é igual a 8, que é a mesma coisa que 2x igual a 2 elevado a 3. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, agora ó, nós temos potências com a mesma base. Ora, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Qual o valor de x? X é igual a 3. Então, esse x aqui ó, representa o número de vezes em que vai ocorrer a meia-vida, que é o que a gente quer. Vamos utilizar na próxima fórmula. T é igual ao número de meia-vidas vezes o período de meia-vida. Substituindo T, 15, número de vezes que ocorre a meia-vida, 3, eu sei que o número de meia-vida, período de meia-vida, do isótopo é igual a 5. Resposta alternativa B. Ok? Olha, agora nós temos aqui uma questão do Enem. Note aí que a questão do Enem é um texto, né? Então, você que não gosta muito de ler, se prepare. Questões de física, de química, as questões são mais ou menos assim, tá? Então, o lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo necessário para que uma amostra perca metade da sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Então, vamos ver aqui esse gráfico, né? Então, esse é o gráfico que foi dado, né? Observe aqui que ele coloca em função da massa, né? É o gráfico onde você tem a massa da amostra em função do tempo, né? Então, massa em função do tempo. Ele pergunta, né? Alternativa A. Quanto maior a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Então, vamos analisar essa alternativa, né? Quanto maior a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Então, vamos supor que uma substância radioativa ela tem uma meia-vida de 50 anos. Então, passou esses 50 anos, ela vai reduzir pela metade. Agora, vamos supor que outra substância ela tem um tempo de meia-vida de 20 anos. Passou 20 anos, ela já vai reduzir pela metade. Eu pergunto para vocês, qual dessas duas amostras vai durar mais tempo? Né? Ela vai se desintegrar mais rápido. Aqui a cada 20 anos vai reduzir pela metade, ou aquela que a cada 50 anos vai reduzir a sua metade? Lógico, né? Aquela que tiver mais tempo de meia-vida é aquela que vai demorar mais, né, para se desintegrar. Então, a alternativa A é falso. Quanto maior a meia-vida de uma substância, mais lentamente, seria isso, ela irá se desintegrar, né? Não é mais rápido. Quanto maior a meia-vida, mais lentamente ela se desintegra. Então,
Vamos analisar agora o gráfico antes da gente iniciar com as demais alternativas. Então, vamos analisar o gráfico. Observe, lá no eixo das ordenadas, no eixo Y, que a massa inicial ela é 1 kg. Ela sai de 1 kg e ela é reduzida pela metade. Toda vez que uma amostra radioativa ela reduz o seu valor de massa ou o seu valor de número de átomos pela metade, o tempo nesse intervalo aí é o tempo de meia-vida. Então, de 1 kg para metade de 1 kg, nós temos o tempo de 1620 anos. Ou seja, foi o tempo necessário para que a amostra reduzisse pela metade. Então, nós temos aí o período de meia-vida. Então, olha, essa amostra aí, para reduzir o seu valor pela metade, ela precisa de 1620 anos. Agora, vamos partir agora, ainda no eixo das ordenadas, eixo Y. Observe que agora a amostra ela sai de 1/2 kg para 1/4, né? Sai de meio, 1/2, para 1/4. Também está caindo pela metade, né? Então, de 1/2 kg para 1/4 kg, nós já temos o quê? 3.240, tá? Observe que 3.240 é 1620 mais 1620. Então, aqui, 3.240 representa mais uma meia-vida. Por quê? Porque a massa reduziu novamente pela metade. Então, onde ocorre a redução da amostra pela metade, nós vamos ter mais um tempo de meia-vida. Depois disso, ele vai sair de 1/4 kg para 1/8 kg. Mais uma vez, está reduzindo pela metade. Ou seja, reduzindo novamente a massa da amostra pela metade, nós vamos ter novamente o tempo de meia-vida. Então, 3.240 mais a meia-vida, que é 1620, nós vamos ter 4.860. Ou seja, a gente tem aqui, P, P, P. Eu pergunto para vocês, quantas meia-vidas nós temos aí? Quantos períodos de meia-vida nós temos? Nós temos 3, né? Então, a amostra, ela decaiu, inicialmente ela tinha 100%, que era 1 kg. Depois, esse 1 kg caiu pela metade. Então, aí eu já tenho a primeira meia-vida, P. Depois de 1/2, ele foi para 1/4. Ele caiu novamente, né, pela metade. Nós temos mais um período de meia-vida. E depois ele saiu de 1/4 para 1/8. Então, nós já temos outro período de meia-vida, P. Então, esse é o X, né? É o número de meia-vidas, né? Nós temos 3 meia-vidas, é o valor de X. São 3 meia-vidas, então é o valor de X. Então, com base nisso, vamos responder aqui a alternativa B. A alternativa B. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Então, vamos lá para o gráfico, né? Então, em 4.860 anos, eu tenho o quê? 1,8 kg. Só que esse valor, 1,8 kg, não é a quantidade que decaiu, não é a quantidade que desintegrou. Essa aqui é a quantidade que restou. Então, em 4.860 anos, o que restou foi 1/8 kg, 1/8.
Não foi o que foi, não, aqui não é o que decaiu, não é o que desintegrou. Aqui é o que restou. Observe que questões do Enem, uma palavra pode te levar ao erro, tá? Então, terá decaído é terá desintegrado? Falso. 1/8 quilograma significa o que restou, não o que foi desintegrado. Ok? Alternativa C. Metade da quantidade original de rádio, 226, ao final de 3.240 anos, ainda estará por decair. Né? Então, vamos lá, né? Então, ó, 3.240 anos. Metade da quantidade original de rádio ainda está por decair? Onde é que está o erro aí, né, gente? Que a metade da quantidade original não é 1/4. A metade da quantidade original é o quê? É 1/2. Tá? Então, olha aí, né, gente? Então, a metade da quantidade original de rádio, 226, ao final de 3.240 anos, ainda estará por decair. Então, o erro é que a metade da quantidade original de rádio não é 1/4, é 1/2 quilogramas. Tá? C, errado. Alternativa D. Restará menos de 1% de rádio 226 em qualquer amostra dessa substância após decorrido 3 meia-vida. Então, ele diz que passou as 3 meia-vida, ó, contando, ó, foi 1 meia-vida, foi 2, foi 3. Se tiver mais uma meia-vida, vamos supor, vamos dividir essa porcentagem aqui por 2. Vai cair pela metade. A metade de 12,5 é o quê? Dá 6,25. Né? Então, 6,25 é maior do que 1%, não é menor. Então, alternativa D, falso. E, por último, a alternativa E. A amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à desintegração radioativa. E aqui nós temos a resposta correta. Observe, né, que a cada 1.620 anos, que é o período de meia-vida, essa amostra ela vai se desintegrar pela metade. Então, alunos, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos, aproveitem e uma boa tarde a todos.